A delegação colorada se reapresentou no CT Parque Gigante, iniciou a preparação para o próximo jogo contra o Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. O adversário anunciou um ídolo colorado como técnico e na atividade no CT Parque Gigante, retornos importantes para o futuro próximo do Internacional. A segunda-feira também foi de anúncios de reorganização do Departamento de Futebol Colorado, que agora possui 3 diretores com diferentes funções dentro do clube. A gente fala também a respeito de Pedro Henrique, que definiu o seu futuro, quer sair do Internacional e pode nos próximos dias fechar uma negociação com o Vasco da Gama. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. Treinamento rolou pela parte da manhã no CT Parque Gigante com novidades importantes. As duas principais. Tauan Lara voltou a treinar com o grupo. É uma opção para o técnico Eduardo Cudê e vai jogar, possivelmente, no próximo domingo, contra o São José no estádio Passo da Areia, no gramado sintético. Ele que havia sido afastado em função de aspectos físicos, ele voltou acima do peso para a pré-temporada, ficou afastado, treinando separadamente e agora volta ao elenco principal. Eu gravei um vídeo sobre Tauan Lara e sobre o que o Cudê pensa da lateral esquerda. Nesse link aqui é só clicar para assistir. Hoje à tarde, nessa segunda-feira, eu gravei esse vídeo, tá? Mas outras novidades importantes também no CT Parque Gigante. O Sérgio Rocher voltou a treinar. É verdade que com algumas limitações ainda, ele não fez nenhum trabalho de queda, mas ele já apareceu no gramado, está em processo de retreinamento. A expectativa é que ele esteja à disposição no Grenal do dia 25 de fevereiro. Igor Gomes e Hugo Malo trabalham separadamente. Em processo de retreinamento também devem demorar uma semana aproximadamente para poderem voltar a jogar. E o Matheus Dias está liberado e vira uma opção importante para o Eduardo Cudê nesses próximos 2 jogos contra o Santa Cruz e também contra a equipe do São José, tá? O Inter enfrenta o Santa Cruz nessa quarta-feira e deve colocar em campo um time titular, ou algo muito perto disso, já que no outro sábado o jogo também é fora de casa, mas em Porto Alegre, só que no gramado sintético do Passo da Areia, que é horroroso. Então o Cudê vai colocar titulares nessa partida nos Plátanos para poder colocar o time reserva no Passo da Areia, pelo menos essa é a tendência, mas ainda assim rodando bastante o grupo de jogadores, que é a ideia do técnico Eduardo Cudê. E o Santa Cruz anunciou um novo técnico nessa segunda-feira. Yarley, ele mesmo, tem meia taça do Mundial, sabe? O Yarley é o novo técnico do Santa Cruz e vai estrear pelo Santa Cruz justamente contra o Internacional, um atrativo interessante para a partida da próxima quarta-feira, tá? Vamos avançar para as pautas também do dia do Inter relacionadas a mercado e outras situações, como por exemplo situações administrativas. O Internacional lançou uma nota nessa segunda-feira comunicando um novo organograma do Departamento de Futebol Colorado e de quebra já anunciou um novo dirigente, que é o Jorge Andrade. A gente já havia antecipado aqui que ele havia acertado com o Internacional e ele vai ser diretor de futebol do Internacional, junto de outros 2 nomes, e foi esse o organograma anunciado pelo Internacional, tá? De acordo com o Inter agora, existirão 3 diretores de futebol, com funções diferentes. Era mais ou menos o que já acontecia, mas sem esse organograma bem definido, tá? Em termos de funções, não deve mudar muita coisa, mas poderes foram mais distribuídos, tá? Vamos lá. O diretor de futebol, que será responsável pela gestão esportiva, é Magrão, que segue como o principal membro diretivo no vestiário, o principal membro diretivo em contratações, em planejamento, é o Magrão. A parte esportiva é com o Magrão. Ele que encosta no Cudê, ele que conversa no vestiário, ele que debate os jogadores que serão trazidos, supervisiona o capa. É o Magrão o responsável por tudo isso, tá? Relacionado à parte técnica. O Felipe Dalegrave, que era o advogado do departamento de futebol, ele se torna agora diretor de futebol. Coloca o pé definitivamente como um dirigente do departamento de futebol colorado, mas que cuidará da parte jurídica, que é
a parte burocrática de negociações de contratos, de situações contratuais, de algumas negociações do mercado. Ele vai participar, tanto que ele já participa. O Felipe Telegraph, por exemplo, esteve na Alemanha com o Internacional para contratar o Arangues, esteve na Turquia para contratar o Ener Valencia, esteve na Alemanha agora para contratar o Borré. Ele fazia parte dessa comitiva e agora tem uma promoção. Ele vira diretor de futebol remunerado, tá? Todos esses são profissionais remunerados. E o Felipe Telegraph vai ser o cara dessas questões burocráticas de gestão do departamento de futebol, já que é um advogado especializado na parte jurídica. E o terceiro diretor de futebol é o Jorge Andrade, contratado junto ao Sport Recife. E o Jorge Andrade será o diretor de futebol responsável pela base, tá? Vai trabalhar em Alvorada, mas será o responsável também pelos processos de transição do Internacional, tá? Ele será o responsável por subir os jogadores. Ele vai ser o responsável por isso, tá? Por tudo que diz respeito à categoria de base, qualquer coisa que seja relacionada à formação de jogadores, é o Jorge Andrade, contratado agora pelo Internacional para ser um dos diretores de futebol que cuidará da base, mas o Inter terá esse tripé no futebol: Magrão, Felipe Telegraph e Jorge Andrade, do ponto de vista de remunerados. Aí tem, obviamente, Felipe Becker na parte institucional, o presidente Alessandro Barcelos que comanda tudo, e na gerência de mercado, que antes era do David Bandeira, também um papel muito importante no organograma do Internacional, o Ricardo Sobrinho, que era um analista de mercado do Internacional, foi promovido a gerente de mercado agora, então o organograma do Inter está bem definido agora para o restante da temporada de 2024, algumas mudanças que foram anunciadas pelo Inter nessa segunda-feira. Por último, eu quero falar sobre Pedro Henrique, tá? E a informação que foi trazida pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, de que o futuro já está definido para Pedro Henrique. E Pedro Henrique também já quer sair do Internacional e está mirando outras possibilidades para sair do Internacional. Neste momento existe o contato do Vasco da Gama, que abordou o jogador, abordou o Internacional sobre a possibilidade de contar com o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique, neste momento, aceita ir para o Vasco da Gama. E Inter e Vasco estão negociando uma saída em definitivo do Pedro Henrique. Quais são as possibilidades que se abrem nesse negócio? O Vasco comprar o Pedro Henrique? Sim, mas principalmente a possibilidade de uma troca. O Inter, por exemplo, quer um lateral esquerdo, pode ir buscar no Vasco da Gama. Quer um primeiro volante? Quem sabe pode ir buscar no Vasco da Gama. O Inter pode buscar um goleiro e um lateral esquerdo? Quem sabe? Manter um percentual do Pedro Henrique são algumas das possibilidades. Mas o negócio já não é mais por empréstimo. O Pedro Henrique vai sair em definitivo se sair do Internacional. Mas é uma negociação que tem boa chance de acontecer. Porque o próprio Pedro Henrique já entende que quer buscar espaço e quer sair do Internacional. E gostaria de jogar no Vasco da Gama. Hoje ele caiu muito na hierarquia dos atacantes do Internacional. Então é bem possível que essa negociação ela aconteça, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds dessa terça-feira, porque tem Campeonato Gaúcho, Grêmio e Novo Hamburgo. Odd do Grêmio 1.35, empate 4.5, Novo Hamburgo 8.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!